Oi, gente! Hoje nós vamos falar do texto tipo dissertativo argumentativo, texto cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, é necessário que a gente saiba as especificidades dele e também o que é que ele cobra e como ele avalia para a gente garantir uma redação 900+. Primeiro lugar que a gente se pergunta é o que é o texto dissertativo argumentativo? Porque a gente fala, e o texto dissertativo é isso, o texto não sei o quê. Mas a gente precisa entender o conceito mesmo para a gente ter noção disso. O texto dissertativo argumentativo tem como base eu convencer os leitores que vão ler aquela redação a partir de uma argumentação consistente. Mas você não pode só argumentar, você também precisa dissertar. Ou seja, você precisa explicar por que que você escolheu aquilo, por que que você está se posicionando daquela maneira. Uma especificidade do texto dissertativo argumentativo é que esse texto pede uma proposta de intervenção para o problema. Ou seja, você não pode finalizar o seu texto sem apresentar lá uma maneira de como resolver aquele problema. Esse tipo de texto sempre vai trazer um problema social que impacta as pessoas. Então, por exemplo, no tema de 2022, ano passado, foi um tema que impactava as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas. Então, esse tipo de texto sempre vai trazer uma problemática que impacta ou toda a sociedade brasileira ou um grupo específico. Um tema de 2015, se eu não me engano, era sobre a violência contra a mulher. Então, ou seja, é um tipo de tema que se direciona especificamente às mulheres. Então, por isso que é importante da gente estar, assim, informado pra gente saber quais são as discussões que estão tendo e sobre quais grupos são essas discussões. Então, assim, extremamente essencial uma proposta de intervenção para o problema, o que a gente vai debater logo em seguida. E agora falando sobre instruções gerais para vocês ficarem a parte do que não pode fazer, eu vou informá-los agora. Primeira coisa, o texto tem que ser escrito de caneta preta. Não pode ser escrito de caneta azul. Você não vai chegar lá no Enem com a caneta azul. Tem que ser uma caneta preta, transparente, o tubo transparente. Segunda coisa, você tem que escrever o texto em até 30 linhas. Não dá pra passar e também tem que ser no mínimo 20 linhas. Não dá pra ser menos que 20 linhas. E você não pode copiar os textos motivadores. Uma coisa é eu pegar um dado ou outro. Agora, outra coisa é eu, por exemplo, reescrever do texto motivador toda aquela coisa bem copiada, bem escancarada mesmo. Não posso fazer isso. Agora, pegar um dado e, por exemplo, descrever esse dado de uma outra maneira, sem ser aquela mesma do texto motivador, você pode fazer isso sim. E coisas que zeram a redação são as seguintes. Se você escrever uma redação até 7 linhas, se você escrever uma redação de 7 linhas ou menos, você zera sua redação, porque isso é considerado texto insuficiente. Então, tipo assim, não vamos dar aquela loucura de escrever só 7 linhas. Porque se você tá se preparando, se você tá lá mesmo, você com certeza consegue escrever pelo menos uns 3 parágrafos, embora pequenos. Dá sim pra escrever pelo menos umas 15 linhas, né? Outra coisa que zera é fugir ao tema. Vamos dizer que o tema é o racismo, eu tô falando sobre legalização da maconha. É coisa completamente diferente, então você zera a redação. Outra coisa, você não pode fugir do que o tema, do que o tipo de texto pede. Então, por exemplo, você não vai assinar o seu nome, colocar no final da redação, assinado João Vinícius. Ou você também não vai se direcionar ao seu corretor. Você não vai falar assim, caro corretor, o problema tal é isso, isso, isso. Também não dá pra chegar assim, né? E agora que a gente entendeu o que é o texto dissertativo argumentativo, como ele é, quais são as especificidades dele, nós vamos entender como ele é avaliado. Ele é avaliado em 5 competências. Cada competência pode chegar a 200 pontos e isso soma 1000 pontos no total. Ou seja, você pode chegar aí na redação a 1000 pontos. E essas competências são muito importantes da gente entendê-las,
Porque, tipo, quando você entende uma competência, você entende o que você mais erra. Porque, tipo, sua professora vai corrigir a sua redação, aí ela vai mostrar que em tal competência você tira nota mais baixa. Aí é interessante você saber dessas competências para você saber o que é que você mais erra. Nossa, será que eu erro mais em repertório sociocultural? Ou será que eu erro mais em argumentação? Então, bora lá para as 5 competências do Enem. A primeira competência diz a seguinte: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, é uma competência que você vai ter que obedecer à norma padrão da língua. Fazer a regência verbal direitinho, escrever as palavras direitinho. Se for uma palavra proparoxítona, colocar o acento nessa palavra. Então, essa competência ela se refere à norma padrão. Será que você está seguindo a norma padrão? A segunda competência é a seguinte, ela é bem grande. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. A gente divide essa competência em 3 partes. Primeira coisa, compreender a proposta de redação. Você tem que fazer uma boa leitura do tema. Você grifa o tema, coloca as palavras mais importantes. E aí você tem que ler os textos motivadores mesmo para você entender qual é o problema. Qual é o problema que aquele tema traz? A quem impacta? E a segunda coisa é aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Ou seja, trazer um repertório. Pode ser alusão histórica, pode ser coisa de livro, pode ser um episódio de uma série que você assistiu, pode ser alguma coisa de um jogo. Se você quiser, dá pra aplicar um negócio de Minecraft na redação. Você só tem que saber aplicar bem. Muita gente acha que a redação tem que ser assim super rebuscada, mas isso é um mito. O que você tem que fazer é trazer um repertório sociocultural e que esse repertório se relacione ao tema. Você não precisa ter uma escrita super rebuscada de Carlos Drummond de Andrade, não. Você tem que ser original, o texto tem que ter o seu jeito ali de escrever e ele tem que trazer esse repertório, né? E a terceira coisa dessa competência é obedecer ao tipo dissertativo argumentativo. Você não vai escrever um poema, uma crônica, não. Você vai escrever uma argumentação. A terceira competência é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, é uma competência que você tem que fazer uma boa argumentação. Você não vai fazer uma argumentação ali vaga. A quarta competência é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa quarta competência refere-se à coesão textual, ou seja, todos aqueles mecanismos coesivos que a gente aprende na escola, tipo as conjunções, portanto, dessa forma, assim sendo, são mecanismos que a gente usa para ligar as ideias. E por fim, a última competência, que se refere àquela coisa, a proposta de intervenção que eu tinha dito a vocês, é a seguinte: elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Ou seja, você vai fazer uma proposta de intervenção no final da sua redação, no último parágrafo da sua redação. Você não pode ultrapassar os limites, os direitos humanos. Você não pode, por exemplo, falar: portanto, o governo brasileiro tem que jogar uma bomba no Japão. Você está matando uma pessoa. Como é que você vai estar desrespeitando os direitos humanos, sabe? Vamos ter consciência. Você também não pode ir contra, por exemplo, a democracia. Portanto, temos que fazer um golpe de Estado para tirar tal presidente do poder. Isso aí é loucura. Então, assim, se você estudou por 1 ano e aí você chega na sua redação e faz uma conclusão dessas, por favor, gente, vamos ter consciência. E aí, uma coisa muito importante da conclusão, que depois eu vou detalhar mais aqui com vocês, é que ela tem que ter 5 coisinhas, 5 aspectos, que é o agente, quem vai fazer, ação, o que vai ser feito por esse agente, meio, por meio de que ele vai fazer,
finalidade. Para que ele vai fazer isso? Qual é a finalidade dessa ação? Tudo que a gente faz não tem uma finalidade? Pois bem, a redação do Enem também tem que ter. E tem que ter também um detalhamento, ou seja, você tem que detalhar algum desses 4 aspectos. E aí, agora eu vou falar com vocês especificamente sobre a estrutura dessa redação, que ela é definida entre introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, a primeira coisa que ela tem que ter é o tema. Você tem que trazer por meio de alguma coisa o tema. Uma coisa que o pessoal gosta muito é a alusão histórica. E eu tô aqui com a redação 1960, e aí eu vou ler como é que eu trouxe o tema. O tema dessa redação era a mulher na política brasileira no século XXI. Ou seja, nessa redação eu tinha que problematizar a questão da mulher na sociedade brasileira. Aliás, na política brasileira. E também era um tema direcionado às mulheres. Então, assim, muito importante que você saiba o que é que o tema quer de você. E eu comecei da seguinte maneira. Na Grécia Antiga, especificamente em Atenas, os primeiros conceitos relacionados à democracia e à participação política surgiram. Entretanto, nesse contexto, as mulheres não eram consideradas aos olhos da sociedade ateniense cidadãs. Ou seja, perceba que eu já trouxe um repertório que se liga muito ao tema. Eu já trago uma coisa das mulheres e é muito bacana trazer esse repertório, porque eu já mostro que eu tenho um conceito de outra área. E eu já faço essa problematização. Eu falo que as mulheres na Grécia Antiga não eram consideradas cidadãos. E aí outra coisa que eu tenho que trazer depois disso é a minha tese. E o que é essa tese? A tese é a opinião central, ou seja, o que eu vou defender, de que princípio eu parto. É sempre interessante você fazer essas perguntas, o que eu vou defender, de que princípio eu parto, de que princípio eu vou partir. Porque, tipo assim, você tem que ter uma tese definida. A tese é um dos elementos mais importantes da introdução. Toda a sua redação vai girar em torno da sua opinião principal, da sua opinião central. Então, a minha tese foi a seguinte. Nos dias atuais, tais concepções estigmatizadas perpetuam no cenário político brasileiro. Aí eu tenho que trazer 2 argumentos. Visto que a cultura dominante masculina e a violência política de gênero estão enraizadas. Então perceba, eu trago uma tese, eu digo que ainda está enraizado. Mas não tem como eu trazer uma tese e só jogar lá. Eu preciso explicar por que eu escolhi essa tese. É nessa hora que eu escolho 2 argumentos. Eu posso trazer causa ou consequência, eu posso trazer 2 causas, enfim. Está muito certo. E aí nós vamos para o parágrafo de desenvolvimento. Mas assim, existem outras maneiras de você trazer o tema. Você pode trazer um caso, você pode trazer a Constituição Brasileira, você pode trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vou ler outra aqui pra vocês, ó. O tema era o trabalho infantil na realidade brasileira. Olha como é que eu trouxe. Na Constituição Brasileira de 1988, são constados os direitos relacionados à dignidade humana. Entretanto, percebe-se que na atual situação da sociedade brasileira, crianças cujas famílias passam por dificuldades financeiras são submetidas a trabalhos muitas vezes degradantes. Acerca disso, vale informar que a problemática impacta na aprendizagem da infância saudável e acirra as desigualdades. Ou seja, nessa vez eu não trouxe meio que uma alusão histórica, eu trouxe um documento. E aí eu também posso trazer música. Eu tive esse tema aqui que foi os impactos do racismo estrutural no Brasil contemporâneo. E eu trouxe um verso de uma música. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A letra citada, presente na música A Carne de Elza Soares, descreve um problema, o racismo estrutural e suas manifestações, ainda que implícitas na sociedade brasileira contemporânea. Visto que a construção social, econômica e política do Brasil ocorreu pela exploração e exclusão de pessoas negras, tal preconceito chega a ser normalizado. Então perceba que eu posso trazer a minha introdução de diversas maneiras, mas o que ela tem que ter de obrigatório é o tema, a tese e os 2 argumentos.
Quando eu faço isso, e o que eu indico pra vocês, fazer uma introdução de 5 a 7 linhas, sabe? Não extrapola nessa quantidade de linhas, porque tem muitas vezes que eu vejo estudantes que jogam muita coisa na introdução e fica uma coisa muito cansativa de se ler. O que você precisa ter é o tema, a problematização e os 2 argumentos. Após isso, você pode ir para o desenvolvimento. E o desenvolvimento é dividido em 2 parágrafos, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de trazer no desenvolvimento 1 uma alusão histórica. Então, tipo assim, se eu trago uma alusão histórica no começo, eu trago outra coisa no desenvolvimento 1. Mas geralmente eu gosto de uma alusão histórica ali. E aí eu vou meio que desenvolvendo essa alusão histórica e explicando as causas do problema. E aí quando chega na parte de desenvolvimento 2, eu meio que trago várias consequências e algumas causas daquele problema. E uma coisa muito bacana de você utilizar são dos tópicos frasais. O que são esses tópicos frasais? São um resumo do seu argumento. Ou seja, se eu digo que... vamos dizer que o tema é racismo. Aí eu vou dizer no meu desenvolvimento 1. O racismo está impregnado desde a escravização dos negros africanos trazidos da África. Ponto. Isso já é um tópico frasal, porque é um resumo de tudo que eu vou falar. E aí, ao longo do meu desenvolvimento, eu vou ter que estar desenvolvendo esse argumento. Ou seja, eu vou ter que estar explicando por meio de dados estatísticos, citações, esse argumento. E no final, tem que ficar claro que o meu argumento é coerente, que o meu argumento está certo. E é muito necessário fazer uso dos mecanismos coesivos. Ou seja, as conjunções, os advérbios, né? E aí, o D2, desenvolvimento 2, eu gosto sempre de começar com o mecanismo coesivo nesse cenário. Aí eu coloco nesse cenário, tal coisa, não sei o que, fica mais acirrado, tipo isso. E aí isso é bastante interessante porque eu trago meio que uma consequência de causa e consequência. Então, isso fica bastante legal para sua redação. E aí no D2, desenvolvimento 2, eu gosto, nele especificamente eu gosto de trazer algum dado, alguma coisa que comprova essa consequência. E aí quando você desenvolve todos esses desenvolvimentos direitinho, com tópico frasal, com explicação do seu argumento e com confirmação do seu argumento, você pode ir para a conclusão. A conclusão não é legal você já chegar batendo assim na porta, não. Você primeiro precisa trazer meio que uma frasezinha para confirmar sua tese. Eu tenho 3 tipos de frase que eu gosto. A primeira é: portanto, medidas são necessárias para solucionar um impasse. Essa frase eu aprendi com a Débora Ladim, que ela tem vários vídeos de redação também maravilhosa. Então é uma frase simples de você saber e que fica muito fácil de você colocar na conclusão. Outra que eu acho bem chique, assim, é você colocar: mediante o exposto, a ação governamental faz-se necessária. Também fica bem chique, você usa assim, o recurso coesivo mediante, então fica uma coisa bem, assim, bem bonita a meu ver. E também tem: diante dos problemas abordados, medidas são necessárias para solucionar o impasse, que também é bem parecida com a primeira. E aí, eu fui treinando primeiro com essa primeira, que é: portanto, medidas são necessárias para solucionar ou resolver o impasse. E aí depois eu fui indo para essas frases mais difíceis, digamos assim. Mas é importante que você traga, resumidamente, nessa conclusão, a retomada da tese. E aí, na conclusão, você precisa apresentar, como eu disse, agente, quem vai fazer ação, o que vai ser feito, por meio de quê? Qual é o meio disso ali? Finalidade, para que isso vai ser feito? Qual é a finalidade dessa ação? E detalhamento. E aí eu vou trazer a minha conclusão aqui, que fechou total. E deu muito trabalho, porque assim, gente, eu acho que conclusão é uma coisa que os alunos têm muita dificuldade. Mas, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então, bora lá aqui para essa minha conclusão, que é sobre aquele tema: a mulher na política brasileira no século XXI. Diante dos problemas abordados, medidas são necessárias para solucionar o impasse.
trouxe uma frase introdutória. Aí eu já trago uma conjunção, trago ali, conjunção não, mas um recurso coesivo. Nesse sentido, aí eu acho bem bacana também vocês utilizarem. O Ministério das Mulheres, órgão responsável por políticas públicas que visam a igualdade de gênero. Aí perceba que eu já trouxe um agente, um ministério. E que eu acho bem bacana vocês trazerem esses ministérios. Ministério da Igualdade Racial, da Saúde, da Educação, muito legal. E quando você for detalhar, o melhor detalhamento que eu indico é você detalhar a função do ministério. Ou seja, eu coloquei Ministério das Mulheres, órgão responsável por políticas públicas que visam a igualdade de gênero. Então, assim, detalhe o ministério que fica mais fácil. Aí depois eu venho. Deve promover uma nova legislação que garanta o envio necessário de verbas às candidaturas femininas. Isso é a ação. Aí eu coloco o meio. Por meio de debates democráticos que problematizaram a desigual situação entre os sexos na Câmara Federal. Isso é o meio. Por meio de que essa ação vai ser concretizada? E aí eu trago mais uma especificidade, que é: aliado a isso, é importante que o governo federal fiscalize se a utilização desses recursos será devidamente empregada. E, por fim, eu trago a finalidade. Espera-se, assim, uma democracia plena e a descrença nos estigmas errôneos perpetuados. Perceba que nessa finalidade, eu trago de novo a minha tese. Porque na minha tese eu disse: nos dias atuais, tais concepções estigmatizadas perpetuam no cenário político brasileiro. E eu trago aqui: espera-se assim uma democracia plena e a descrença nos estigmas errôneos perpetuados. Então traga essa noção dos estigmas de novo. E eu também falei sobre democracia plena porque Grécia é muito sobre democracia. E também no começo eu falei sobre participação política, democracia. Então essa retomada da tese fica muito bacana. Então, retomando, só para dar aquela resumida: introdução, tema, tese, 2 argumentos. Os parágrafos de desenvolvimento, os 2 parágrafos: tópico frasal, desenvolvimento do argumento, confirmação do argumento. Conclusão: frase introdutória, agente, ação, meio, detalhamento e finalidade. E sempre bom ressaltar aqui: detalhe o agente. Se for um ministério, se for o governo, se for uma ONG, detalhe o agente que fica mais fácil. E se você quiser deixar ainda mais fácil, traga a finalidade no final. E aí você coloca assim um tema, pode ser: espera-se assim que tal coisa diminua, espera-se assim que a violência na sociedade brasileira diminua. Isso fica bastante legal. Então, assim, é isso. Esse foi o vídeo e eu espero que ele tenha sido bastante esclarecedor. Se vocês tiverem tido alguma dúvida aqui, é só falar comigo. E assim, eu sei que muitas vezes a gente pode se sentir desestimulado escrevendo as redações de Enem, porque ela é muito assim complicada. Não complicada, mas muito cheia de exigências. Mas o que eu peço a vocês é que não desistam desse propósito, porque ele dá sim futuro. A primeira redação que eu escrevi, modelo Enem, a minha nota foi 760. Agora essa última foi 960. Então olha, por exemplo, a evolução. Eu subi 200 pontos. E isso não se deu assim do nada. Às vezes eu acho que a gente tem um pensamento muito imediatista, de querer tirar 1000 fazendo uma redação. Mas não é assim. Eu demorei, por exemplo, em volta de 8 a 9 redações para chegar numa redação 960, muito próxima do 1000. Então assim, vamos ter paciência conosco e vamos aprender a fazer as coisas com paciência e fazer essas coisas. Porque nunca é tarde para você aprender, nunca é tarde para você estar escrevendo e sempre é possível para você estar tirando uma nota 900 mais. Então é isso. Um beijo pra vocês, um abraço pra vocês e espero que vocês tenham conseguido aprender pelo menos uma coisinha. Tchau!